Eu morei em instituição de acolhimento, morei 5 anos na rua, morei de meus 15 anos, não, meus 14 até meus 18 em instituição de acolhimento como acolhido. E depois e depois eu virei educador lá na chácara, durante 5 anos. E não foi adotado. Eu não fui adotado. Ah, não, mas a questão é a seguinte, mas é porque sempre a minha mãe estava acompanhando, entendeu? Eu não cheguei a ir pra fila de adoção, entendeu? Ah, você foi por vulnerabilidade? Não, não sei, porque a minha mãe, eu fugi de casa e a minha mãe sempre tava procurando saber onde eu tava, tá ligado? Eu nunca, eu não fui tirado da minha mãe que nem o Paulinho foi tirado Sim, já foi destituída também. Foi. E aí, o meu caso não, o meu caso foi eu que fugi de casa, entendeu? E aí depois, sempre, aí quando eles me encontravam e me entregavam pra minha mãe, eu fugia de novo. Era vida louca aquela época. Então, meu nome é Paulo Ricardo Klingelfus dos Santos. Eu tenho 33 anos e hoje eu atuo como educador social. Meu nome é Diorley Santos, atualmente tenho 35 anos, atuo na ONG Passos da Criança, tá indo para 7 anos de atuação dentro do Bloco Afro Preciosidade e outros projetos paralelos que me chamam para dar aula, né? Meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos, tenho uma filha de 6 anos. Atualmente eu estou no 2º ano da faculdade de psicologia. Eu saí de casa quando eu tinha 9 para 10 anos, por causa de uma questão relacionada à paternidade, relacionada a não conhecer meu pai, e na época relacionado à violência familiar. Também minha mãe batia em mim e no meu irmão. Eu fui com 2 anos, né, para o acolhimento, junto com meus outros irmãos. Eu tenho 6 irmãos e todos nós fomos acolhidos, né, por conta do meu pai, que ele era alcoólatra, então ele chegava em casa bêbado e agredia a mim e meus irmãos, né, e também a minha mãe. Minha mãe, ela sempre trabalhou como diarista mesmo, e nesse período que ela estava fora, a gente ficava geralmente com o meu irmão mais velho, e por conta dessas agressões e tudo mais, do alcoolismo dele também, nós fomos acolhidos, e nesse período também foi onde minha mãe perdeu o pato poder e eu deixei de ver ela, assim. Bom, desde que eu saí dos 3 até os 14 anos ali, eu vivi por algumas negligências, né? Principalmente agressão física, abusos, né? Ela tinha vários parceiros, então tanto o pai da minha irmã, o pai do meu irmão, um amigo da família, os 3 ali, eu passei por situação de abuso. O menino que chega no acolhimento, ele vem assim decorrente de alguma violação, né? Ou seja, às vezes dentro do grupo familiar, ou seja, no território. Então a gente tem um pouquinho de informações acerca do menino, mas elas são sempre informações muito vagas, né? E também vagas em relação ao entendimento do menino acerca do que aconteceu com ele, né? E aí quando vem para o acolhimento é muito interessante também, porque o próprio acolhimento ele é uma violação, né? Porque você veja, o menino não está preparado para aquilo, de repente ele é sacado, né, do espaço que ele, ainda que tenha sofrido uma violação ali, mas ele é sacado daquele espaço e ele é colocado no acolhimento. E aí você diz para ele assim, olha, a partir de agora você vai ver que as pessoas que estão chegando na tua vida que você nunca viu, são as pessoas que vão conduzir sua vida. Que os impactos do acolhimento, eles não são no momento do acolhimento, né? São questões que vêm marcando a vida da criança há muito tempo e que resultam em muitas questões que impactam no desenvolvimento, né? Então, para além de acolher simplesmente e cessar aquela negligência que vinha acontecendo, aquela vulnerabilidade que ela estava exposta, além disso, conseguir proporcionar para ela um resgate de algumas questões que ficaram perdidas ali, né, no desenvolvimento delas. Eu tinha sido preso 7 vezes
encontro de menor, porque quando eu fui pra rua a primeira vez eu não usava droga, né? E aí na rua você acaba se envolvendo, né? E aí acabei começando a fumar maconha daqui, tomar um gole dali, pá, um tubão daqui, outro negócio dali, pá, não sei o que. Quando viu, tava fumando crack. E aí entrei na vida do crime, pá, e acabei sendo preso 7 vezes enquanto de menor. Tinha acabado de fazer 14 anos. E daí, enfim, esse foi o quarto abusador. Daí eu acabei ali passando pela violência. Ele tinha mais de 50 anos. E eu fiquei grávida, né? E foi um período muito difícil, assim, às vezes até de acreditar que eu passei por tudo isso, né? Hoje eu sou uma pessoa muito, muito animada, eu me considero uma pessoa animada, né? Tento ser positiva, tento ver pelo outro lado, né? Porque conheci muita gente nesse percurso, né? Mas a gravidez para mim foi uma situação muito difícil, porque meu sonho sempre foi estudar. Eu sempre tive sonho de estudar, sempre foi sair de casa, porque a casa já não era um ambiente muito acolhedor, né? E daí, quando eu passei por essa violência, eu era uma criança, né? E daí, enfim, ela soube, né? E daí, depois disso, né? Eu fui para casa de acolhimento grávida. Foi um período muito, muito, muito difícil, assim, acho que foi um dos períodos mais difíceis, assim, da minha vida, né? Essa aceitação de estar grávida, de ter um bebê, que já era difícil por eu não ter nenhuma rede de apoio, porque realmente eu não tinha, assim, nenhuma rede de pessoas, não conhecia ninguém. Então, eu tive que ir para casa de acolhimento e lá eu passei minha gravidez. As muitas quebras no desenvolvimento, né? Às vezes a criança é cuidada por muitas pessoas até chegar no acolhimento, aí é um novo rompimento de vínculos, não só com a família. Rompe-se tudo, né? Ela não tem mais as roupas que ela tinha, os brinquedos que ela tinha, os amigos que ela tinha. Às vezes é uma pessoa que fazia um mal para essa criança, né? Principalmente as que são vítimas de abuso sexual, elas falam muito isso. Era ele que me fazia mal. Eu tenho saudades dos meus primos, da minha avó, da minha vizinha, que era minha amiga, saudade do brinquedo que ganhou de Natal, de uma roupa que ela gostava. Então, tudo fica para trás, elas vêm sem nada, né? Elas vêm com a roupa do corpo. A primeira instituição de acolhimento eu não me recordo muito por ser muito novo, assim. Mas depois de um tempo nós moramos em uma casa-lar, que é um outro sistema de acolhimento, né? Onde mora um pai social, uma mãe social. E lá eu morava também com os meus irmãos, com meus 6 irmãos, né? E daí tinha mais um menino na casa. E foi o período também onde que eu conheci a minha mãe, né? Que eu tava com 14 anos quando eu conheci minha mãe. E daí, nesse período, quando eu conheci minha mãe, junto com os meus irmãos, que daí ela perdeu, como ela tinha perdido o pato poder, ela não podia mais me visitar. Quase morri de overdose. Aí, daí, saindo dali, eu peguei e falei, pô, eu preciso sair dessa vida, eu preciso de ajuda de alguém. Aí eu fui pra Chácara Mineiro de Quatro Pinheiros. Pra Chácara Mineiro de Quatro Pinheiros. E lá na Chácara Mineiro de Quatro Pinheiros, o Fernando não queria me dar uma chance, porque eu já tinha passado por lá 2, 3 vezes. E lá na época só era 3 chances. Aí o Fernando pegou e falou bem assim, que era o coordenador na época, o Fernando Góes. Você vai ter que mostrar que você quer vir pra cá. Aí o educador Adilson começou a fazer uma triagem comigo, eu em situação de rua ainda, e ele ia quase todos os dias na rua conversar comigo. E aí pediram pra mim ficar no resgate social na época. Eu fiquei lá até sair minha vaga na chácara e fui pra chácara. É muito difícil separar que tudo isso que aconteceu não é culpa deles. Por mais que todo mundo trabalhe isso, internamente fica registrado isso, porque para a criança é muito difícil separar, né? Teve uma criança que falou aqui, assim, todas as crianças têm pai e uma mãe. Por que os meus fizeram isso? Então é muito difícil eles separarem que não é eles o problema. Eu me sentia muito na posição de culpada, sabe? Eu sempre me senti que tudo aconteceu porque eu fui culpada. Mas não, né? Hoje em dia eu sei. Hoje em dia eu faço terapia, né? Tô na graduação de psicologia, a gente sabe que não era culpada, que eu era uma criança.
né? Mas naquele tempo eu me sentia muito culpada. Falava, não, isso aqui aconteceu por minha culpa, né? Em nenhum momento eu fui negligenciada, em nenhum momento foi minha mãe que me deixou sozinha, em nenhum momento foi minha mãe que colocou vários parceiros dentro de casa. Então, sempre foi a minha culpa. Eu cheguei em dia 20 de maio de 2007, na Chácara Meninos Quatro Pinheiros, e daí já comecei a estudar também lá. Então eu fazia curso na Guarda-Mirim em São José, ia para Curitiba trabalhar e voltava à noite para estudar em Mandirituba. E daí eu fiquei nessa instituição durante 3 anos, dos meus 15 até os 18 anos eu fiquei nessa instituição, que foi a última que eu fiquei. Quando o menino chega, a gente vai avaliar assim toda a questão dele, né? Se há como trabalhar esse vínculo, se há como ele voltar para o território, se há como ele voltar para a família. Então a gente vai tentar trabalhar esse vínculo. Ao longo do tempo a gente consegue avaliar, sabe, se é possível trabalhar esse vínculo ou não, né? Se eventualmente não for possível trabalhar esse vínculo, que a gente vê por alguma questão muito séria, ou às vezes já vem com impedimento mesmo, né? Às vezes é uma violação tão grande que realmente a gente não tem condições sequer de retornar. Então a gente vai trabalhar com esse menino, né, essa questão. E se não for possível, normalmente o menino já vai passar por um processo de destituição, né, de destituição familiar. Se houver o processo de destituição, o menino tendo interesse, a gente pode colocar ele num cadastro de adoção. Aí a gente coloca até alguns programas, né, do TJ mesmo, né, o Adote, por exemplo. O menino vai fazer um vídeo e aí ele se coloca num cadastro, aí se coloca como um pretenso adotado, né? E daí algumas pessoas cadastradas nesses projetos, programas, né, do Estado, então eles têm acesso, né, aos vídeos do menino, eles veem, enfim. Então, às vezes, eles podem ver e interessar e entrar em contato. Olha, queria me aproximar mais desse menino, queria fazer uma avaliação disso. Teve um processo de adoção para mim e para os meus irmãos, como minha mãe já tinha perdido o pato poder, então quem estava com a nossa guarda era o juiz, então eles resolveram que ia colocar, como a gente já estava um período, né, dentro da instituição de acolhimento, eles resolveram que ia colocar a gente para adoção. E daí, nesse período, eu lembro que era para a gente ser adotado por uma família do exterior. Se eu não me engano, era Itália, França, algum lugar assim. E nesse tempo, eles até fizeram o início da entrevista, né, para a família conhecer a gente, tudo, para ver como que a gente era, tudo. E, de repente, começou a fazer o processo e, de repente, eles romperam com esse processo, falando que a família não ia mais adotar. Até porque, inicialmente, eles iam ter que adotar 3 crianças. E daí seria eu e meus 2 irmãos mais novos. E depois do processo, eles começaram a falar que não poderiam adotar mais porque teriam que adotar os 6 irmãos. Então, daí eles já falaram que não ia ter capacidade para adotar os 6, por isso que não adotou a gente. Daí se encerrou o processo ali mesmo. Eles meio que tentaram desistir desse meu acolhimento para a família quando eu tinha, sei lá, depois de 1 ano e meio que eu estava acolhida de novo. Eu estava com 16 para 17 anos, assim. Eles até queriam tirar o registro da minha mãe no meu documento, né? E eu perguntei o porquê, né? Qual o sentido agora que eu tô com 17 anos, né? Ninguém vai querer me adotar como uma criança, né? Não tinha nenhum sentido, assim. Eu tenho uma madrinha, né? Que eu tive ali, mas era uma coisa muito mais distante, assim, né? Um relacionamento, vamos sair de vez em quando, né? Mas não tinha essa proximidade, né? Então, em nenhum momento foi trabalhado isso, até porque a gente sabe que os acolhimentos com crianças mais velhas são bem mais difíceis, né? Que dirá com uma adolescente e uma criança junto. Essa minha mãe, que foi minha madrinha, também ali, que me acolheu e me ajudou, nossa senhora, ela me levava para casa dela direto, passava uns dias na casa dela. Ela tem um filho também, filho único, filho dela, e demorou me fazer uma amizade com ele, que o mano ficava com ciúme, não sei o quê.
O mano é 2 anos mais novo que eu. E aí, no começo a gente teve um atrito assim, mas hoje em dia a gente é amigo, pá, enfim. E na adolescência mesmo a gente conseguiu fazer esse vínculo de amizade. Nossa Senhora, ela me ajudou um monte. Ela me ajudou um monte mesmo. Nossa Senhora, foi minha madrinha. Até hoje eu tenho contato dela, a gente sempre dialoga, a gente sempre conversa. Ela já veio aqui no bloco, já veio na Passos, sempre está procurando saber como é que eu tô. Porque esse laço, eu tinha 15, tô com 35, tem uma caminhada já, hein? Fiquei 3 anos no Lar Batista e lá era uma outra realidade, né? Eram meninas que passaram por situações iguais ou até piores, pode-se dizer, né? E foi ali que eu conheci eu sempre falo, né, minhas irmãs, assim, minhas 2 irmãs. Nossa, eu amo elas até hoje, assim, a gente é muito próximas. E as duas com uma realidade muito difícil, com uma criança nas mãos, tinha eu e mais 4 meninas, então assim, era cada um com um bebê, com idade iguais, todo mundo no mesmo barco. E ali, eu fiquei... É muito bom quando você conhece alguém que está na mesma situação que você. Não sei se é bom, né? É preocupante. Mas, poxa, você não tá sozinho, né? Não que a situação não é nada boa, mas... Ai, pelo menos, né? E ali eu vi uma outra realidade, que tipo, poxa, beleza. Né? A gente passou por isso... tinha muitos casos... Ai, assim, pode-se dizer por todos. Foram abusos, sabe? Do mais horrível que você pode imaginar, sabe? E eu vi elas tão fortes, assim, eu vi um sorriso nelas, assim, que eu sempre falo que elas me resgataram, assim. Eu vi um sorriso, uma força, o carinho que elas tinham pelas crianças, que eu realmente, ali eu comecei a reconhecer minha filha como minha filha, como o meu bebê, como, poxa, aconteceu isso, mas ela é tão vítima quanto eu, sabe? E quando você também tem jovens ali que tem uma mesma rotina, que você não... por exemplo, nas outras casas eu me sentia muito, cara, todo mundo está estudando, todo mundo está trabalhando, eu tô aqui cuidando de uma criança, né? Ficou meio... Mas assim, nesse sentido, né? E elas ali, né, todas muito... Eu sempre falo, né, o abrigo, eu não sei, pra mim e pelo menos pra elas, assim, foi tipo uma salvação, assim, sabe? A luz no fim do túnel, assim, né? E eu tinha muito medo, eu sempre falo que eu tinha muito medo de abrigo, né? Se eu soubesse, eu teria ido antes. Porque pelo menos pra mim foi muito bom, assim, nunca vou negar essa ajuda que eu tive, sabe? A pessoa quem sou hoje, sabe? As coisas que eu aprendi. A gente começa a trabalhar com ele já uma inserção no mercado de trabalho, já começamos a avaliar com ele assim, a preparação para ele para uma república, né? E a gente tem algumas repúblicas do próprio município e a gente tem algumas repúblicas, assim, algumas OSCs, né? Que ajudam a gente assim, nesse processo também. Então a gente vai avaliando assim, com relação ao perfil do menino, né? Poxa, esse menino, acho que ele tem um perfil mais assim, eu acho que ele tem mais autonomia, acho que ele tem menos autonomia, acho que ele tem mais dificuldade. E aí a gente vai conduzindo o trabalho de acordo com isso. Então, quando eu completei 18 anos, eu já tinha o contato com a minha mãe, já fazia visita na casa dela. Então, no início eu já tinha pensado, né, que eu não queria muito morar com a minha mãe, eu queria ter minha casa, queria ter o meu espaço, né, minha independência. Então, quando eu saí da chácara com 18 anos, como eu ainda não estava trabalhando, eu fui forçado a ir para casa da minha mãe, né, porque eu não tinha para onde ir. Então, só que daí em fevereiro de 2011 eu fui contratado como educador social, então daí foi onde eu comecei o meu primeiro trabalho remunerado, né? Segundo, na verdade, porque eu tinha sido menor aprendiz, só que daí depois o meu primeiro trabalho assim adulto, né, digamos assim, de maior foi a chácara, onde me deu a oportunidade de ser educador. Eu completei 18 anos e eu tinha recém terminado o supletivo de 1ª a 4ª série. E aí o Fernando, graças a Deus, que teve ele na minha vida, ele pegou e falou bem assim, não, você não vai voltar para casa de sua mãe, ou vai alugar um espaço para você, enfim, que se você fizer isso, você vai voltar a usar droga. Já vi essas cenas
essa cena acontecer, você vai voltar a usar droga, tem 3 anos que você parou de usar droga, 3 anos e meio, né? Eu tinha parado de usar drogas. Ele falou, é muito recente ainda, você vai ficar aqui enquanto educador, aprendiz de educador, a gente vai te pagar metade de um salário mínimo. Tinha uma casa lá, que era a terceira casa, onde acolhia os meninos quando fazia 18 anos. Aí eu fui morar nessa casa e fiquei trabalhando ali como educador à noite. Eu ia para a escola e continuei estudando. Quando chega bem perto dos 18, meio que desmorona tudo, né? Porque daí bate o desespero, eu não vou dar conta, eu não consigo. Tudo acontece perto dos 18. Eles recaem, eles perdem o emprego, alguns. Bate o desespero, assim, não vou dar conta. Então, você, né, pega a areia de novo e vai montando de novo. Mostrando de novo para eles. É desesperador mesmo, dá medo mesmo. Nenhum jovem de 18 anos está pronto na nossa sociedade para viver a vida independente. Tem muitos jovens de 18 anos que vão estudar sozinho, por exemplo, numa outra cidade, mas há um apoio por trás disso, né? Os que não têm apoio é com muitas marcas também, né? Então ninguém está pronto aos 18 anos com maturidade e confiança suficiente para bater no peito e falar, eu agora dou conta. Eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida, né? Eu não queria desistir de mim de novo. Eu sempre falo essa frase, assim, porque eu não queria desistir de mim de novo. Acho que eu já tinha aberto mão de mim tantas vezes, sabe? Tipo, poxa, fui para um lar totalmente desestabilizado porque eu queria dar o suporte para meus irmãos. Aí eu queria fazer isso, mas em nenhum momento eu me olhava muito nessa posição de, poxa, eu também preciso de cuidado, eu também quero estudar, eu quero ser alguém, eu quero conquistar alguma coisa. E eu não sabia o que fazer, assim. Eu lembro que eu ficava muito angustiada, gente, eu chorei muito. Foi uma outra época muito difícil, o desacolhimento, porque parece que tudo aquilo que eu tinha conquistado ia se perder. Ia ser abandonada novamente. Sabe? Então foi muito difícil. Desculpa. É um pouco difícil. Mas eu sempre falo que as coisas, quando você menos espera, vão se resolvendo. Naquele tempo, eu sempre brinco assim, que eles começaram a me ouvir, sabe? Tipo, a questão judiciária também, a casa. Começaram a ouvir a Júlia, sabe? Vamos ouvir a história da Júlia, vamos não tentar colocá-la como culpada. E eu lembro que eu tive muito suporte, assim, sabe? Quando o menino fazia 18 anos, ele também poderia ficar em uma república. Uma coisa que hoje em dia não tem muito, né? Mas a chácara tinha essa preocupação de pensar no menino depois da instituição, e por isso foi criada uma república onde o menino poderia estar trabalhando e poderia estar morando nessa república depois dos 18 anos e teria como ajudar na instituição uma vez por mês, ou seria por cesta básica ou seria como voluntariado. Então vários meninos passaram por essa república. Eu não passei, né, porque eu fui morar com a minha mãe assim que eu saí. A gente enxerga a república, né, para eles como uma forma de dar autonomia para eles, né? Enquanto eles estão nas casas de acolhimento, sempre tem alguém que faz tudo por eles, então eles não têm essa autonomia mesmo sobre a vida deles. Eu tive a oportunidade para ir para uma família acolhedora, mas eu tava com muito medo, sabe? Eu não queria, eu não queria sair daquilo, sabe? Era muito difícil saber o que ia ser de mim como uma criança. E nesse meio tempo, né, teve uma menina que ela conheceu o projeto Integrar e ela era 1 ano e meio mais velha que eu. Ela veio, né, e ela falou tão bem do projeto e não sei o quê, e eu fiquei, meu Deus, né. Daí faltava mais ou menos uns 8 ou 6 meses, assim, para mim completar 18 anos. Eu fiquei, meu Deus, né? Eu já fui correr pra psicóloga, que na época era a Raquel, assistente social, que era a Raílis, e falei, meu Deus, nossa, eu preciso
conhecer esse projeto, vamos ver se é isso mesmo, né? Porque era tão bom que parecia inacreditável, assim, de tão bom que era. A partir dos 14, a gente já começa a prepará-los para uma autonomia diferente, uma independência, né? Porque isso é uma construção que é muito lenta, né? E que é no ritmo de cada um, então não dá muito para se basear, então tem que ser cedo. Então eles se iniciam no mercado de trabalho cedo, né, como menor aprendiz, e a gente aos poucos vai dando algumas responsabilidades para eles, né, que a próprio menor aprendiz já oferece, né, conseguir ter a dinâmica de sair da escola e ir para o trabalho, né. É a duras penas que eles fazem isso, porque eles saem da escola, ficam falando com os amigos, o ônibus não passou e demorou, não passava nunca mais, e você ficou ali esperando. Isso é uma construção, né, de ter essa atitude mais proativa, de poder olhar e não, o ônibus não veio, vou dar um jeito, vou andando até né, pegar outro ônibus, se virar, olhar no celular qual o caminho ele pode fazer. A gente não dá muito as opções, a gente vai construindo isso junto com eles. O que você poderia ter feito, porque essa é a fase que dá para errar. O jovem, ele é acolhido pelo projeto ainda quando ele está na instituição. A gente começa a fazer um trabalho com ele a partir dos 16, 17 anos, que é para quando ele completar 18 anos, não ser uma mudança tão traumática, né? Então, o que acontecia antigamente era o jovem completava 18 anos, ficava desesperado, como é que era a república, né? Agora não. Agora eles rezam para completar 18 anos. Tem alguns até que perguntam se a gente não pode ver a questão da emancipação, né? Porque essa transição do abrigo para a república ficou uma coisa mais amena. Então ele já conhece o ambiente, ele já vem passar finais de semana na república, todos os eventos do instituto ele participa, ele cria laços de amizade com jovens que já estão no projeto, ele faz planos, né, se espelha em algum jovem que já esteja fazendo faculdade, né. Meu pai, infelizmente, não pude conhecer ele. Quando eu estava com 23 anos, eu consegui descobrir sobre a história dele e eu fui atrás para descobrir. Ele já tinha morrido fazia 6 anos, quando eu estava com 23. E agora já tem uma cota já, né? Então nunca vou poder conhecer ele, nunca vou poder saber como que era, como que não era. E cada dia que passa, vou tentando, né, matar esse demônio dentro de mim, que é esse negócio de ficar na mente, assim, apertando na mente, essa vontade de conhecer meu pai. De vez em quando tá tudo de boa, mas de vez em quando eu lembro, pô, se a minha mãe tivesse falado dele, eu poderia ter conhecido ele. E aí isso acaba sendo uma coisa muito ruim na minha vida, que ela vai e volta. E quando ela volta, às vezes ela volta muito pesada, que eu fico na bad mesmo. E eu só não... acho que não esmureço assim hoje em dia, porque eu tenho uma filha. E aí eu fico pensando, né? Minha filha tem 12 anos. Eu não quero fazer pra minha filha o que meu pai fez pra mim, né? E aí, o meu pilar de não cair é minha filha. A vida adulta não é fácil, né? A gente acha, não, porque a gente sofreu muito quando era pequeno. Não vai mudar. A realidade é muito difícil, né? Hoje eu não pago aluguel nem nada, mas eu tenho outras questões, né? Então, tenho uma filha, então que acaba ainda assim sendo muito difícil, porque, poxa, eu tenho muito apoio, mas eu tenho que buscar as coisas também, né? O melhor pra mim, o melhor pra minha filha. Então, tem essas outras questões. Então, questão de trabalho, em questão de estudo, né? Tudo tem que se manter. Porque hoje eu moro com mais 2 meninas, né? E a minha filha. E
você tem que manter a rotina da casa, né? E o projeto ele é muito diferente de um acolhimento, né? O acolhimento você vai chegar em casa, vai ter comidinha pronta, vai ter roupa, vai ter casa limpa. Não, ali você tem as obrigatoriedades, né? Que é o mínimo, né? Já que você é maior de idade. Eles têm muitas preocupações com muitas questões, assim, os filhos deles não vão ter avós, com quem eles vão passar o Natal, mas eu acho que o que mais permeia é a repetição da própria história, sabe? A gente vê muito eles com a imaturidade ainda, escolhendo caminhos, como que eu poderia dizer? É como se você precisasse ser fiel àquela história, sabe? Psicologicamente falando, é como se você precisasse honrar do lugar que você veio, sabe? Eu também sou dali, eu também saí dessa história. Isso, né, eles fazem muito de repetir a própria história, engravidar cedo, andar por caminhos tortuosos para eles mesmos, né? E ter tempo de... É muito difícil, por mais que você saiba o que faz mal dentro da tua história, o que te dá dor e que você não quer fazer igual, você conseguir fazer diferente é muito complexo. Eu estou tendo com a minha família mais próximo mesmo, que a minha mãe e meu irmão, é essa reaproximação. É o que está sendo construído aqui no Bloco Afro Preciosidade, que eu venho, né, me dedicando junto com os meus iguais aqui também, junto com o pessoal aqui no bloco aqui. Da gente estar construindo aqui, para além de um coletivo preto, construindo uma família também, porque entendendo que família não é só a do laço sanguíneo, né? Para além disso. Então, família para mim é isso. E principalmente, né? Apesar de a gente não ter uma boa relação, eu e minha filha, a gente complicado que ela mora em outro estado e sempre quando eu posso eu tô indo lá e percebo que a gente não tem uma boa relação, mesmo que eu tente, faça de tudo e sempre estou me desdobrando para que ela não passe a metade do que eu passei. Para que jamais ela, Deus me livre, venha passar por situação de rua, venha passar fome, venha passar algumas situações pesadas como eu passei, mas ela é muito nova ainda. Acho que ela não consegue entender o tanto que eu faço. Espero que um dia ela entenda. Mas se não entender também, eu tenho que fazer minha parte enquanto pai, sujeito homem. Tem que sempre estar acolhendo ela, ajudando ela no que for preciso. Por mais que seja difícil, acho que da parte dela, reconhecer mais. Família para mim vem muito no ajudar o próximo.
eles sendo minha família ou não sendo. Eu sempre estou para ajudar alguém, sempre estou nessa caminhada. Por ter passado por vários acolhimentos, eu aprendi a lidar com essa questão de ficar longe da minha família por muito tempo, assim, porque várias pessoas que passaram pela minha vida, por um período, conseguiram suprir essa necessidade, sabe? Então, eu consigo olhar para o meu passado e, em vez de ver a questão de abandono e tudo mais, eu consigo ver a questão do cuidado, né? Porque hoje eu sou educador, eu sempre falo isso, né? Eu sou educador por várias coisas. Então, eu sou o Paulo, eu tenho a minha metodologia de trabalho e tudo, mas eu tenho vários fragmentos de várias pessoas, vários ensinamentos, né? De várias pessoas que me ajudaram a passar por esse período. E eu trago muito a minha história como de superação, né? Mas também de aprendizado e de agradecimento, assim, porque eu acredito que as instituições de acolhimento, ela tem esse papel de estar fazendo com que a gente cresça cada vez mais, assim, e não olhar muito para o passado, olhar somente para você aprender, mas e procurar olhar para frente e ver o que você consegue alcançar lá na frente, né? Até por isso, tipo, hoje eu moro perto da minha mãe, moro perto do meu pai, porque eu aprendi isso também nas instituições de acolhimento, de não julgar, né? Não julgar as pessoas. Então, por mais que tenha acontecido várias coisas comigo, com a minha família, eu procuro não ter esse olhar de julgamento e sim, tipo, do que eu posso fazer para transformar a minha vida, a minha realidade e a da minha família. A bagagem vem bem pesada, Até porque, e é uma coisa que a gente ouve muito, é aquela coisa, se eu tivesse família, eu não precisaria mudar de casa, né? Então, assim, é um divisor de água na vida deles, né? Eu tenho meninas que chegaram no acolhimento crianças. Tive um menino que chegou bebê, né? E passou a vida inteira naquela instituição, né? Conhecia tudo. E, de repente, é mais um abandono, vamos dizer assim, né? É mais uma quebra. E vem a sensação de vazio, sabe? A sensação de vazio, e agora, né? Eu saí da instituição, daqui a pouco eu vou ter que sair daqui de novo, essas mudanças, né? É como se as coisas fossem muito rasas, sabe? Então eles não vinculam com facilidade, né? E quando eles se aproximam de alguém, é mais para obter ganhos, sabe? A relação deles é a relação da troca. Eles não confiam em ninguém. Não, né? Eu te dou um presente, você me dá um presente. Enquanto essa relação de eu te dou e você me dá estiver bacana, mas aquela coisa assim, de sentar, eu gosto de você, assim, pelo que você é, da sua pessoa, sabe? Não tem. Né? E o egoísmo também é muito latente, assim, neles, sabe? Assim, eu, pra mim, por mim, sabe? Você vai me dar, eu sou melhor. Então, é tudo em função desse vácuo, né, da infância, dessa falta de afeto, dessa falta de cuidado. Né? E alguns, além da falta de cuidado, sofreram algum tipo de violência, né? Principalmente violência sexual. E esse trauma, para você se livrar dele, é muito difícil. Né? Então a gente tem jovens que falam, eu não quero nunca me envolver com ninguém, porque a relação que eles conhecem é essa, né? Do abuso, né? Escutei assim que eu poderia repetir os passos e eu não vou, e eu não tô repetindo, sabe? Então isso para mim é o mais importante. Você não precisa ser igual, né? Você tem a opção de ser diferente. Por mais difícil que seja, você sempre tem uma escolha. É isso, você sempre vai ter uma escolha. Independente de quão ruim esteja, você vai ter uma escolha, sabe? De seguir com aquilo ou não. Então eu acho que é isso, assim. E eu escolhi que isso não ia ser determinante. E não vai ser. E não vai. Né? Eu não costumo falar muito do meu passado, né? Até porque, né, a vida vai acontecendo, né? Isso não vai me definir como pessoa. Mas que você pode aprender com isso e não repetir. Hoje eu tenho a minha filha, né? Então eu tenho uma enteada que eu cuido dela desde 1 ano de idade. Eu sou pai solo, né? Moro sozinho com ela, então tenho a minha casa própria, tenho o meu carro,
Um dos meus sonhos que eu tenho é proporcionar uma vida melhor para os meus pais. Então, é um dos meus objetivos, né? O meu pai gosta muito de chácara, então o meu sonho é poder ter uma chácara, um espaço onde eu possa colocar o meu pai, né? Para que ele possa descansar um pouco, porque ele é muito batalhador. Então, a minha mãe também, eles são separados, né? Mas eu queria dar um conforto para ela também, dela ter um espaço para que ela pudesse descansar também, uma casinha dela. E um dos meus sonhos é poder ter uma instituição também onde possa acolher, né? Assim como a Chácara tinha, uma república, né? Que atendia os meninos acima de 18 anos, para poder ajudar eles no encaminhamento para a vida adulta, né? Quando eles estão lá na casa de acolhimento, tem toda lá uma equipe em função das demandas deles. Então, eles não têm, né, até na questão de dinheiro também, né? Quando eles vão para a República, né, chegam lá para a gente, eles ainda têm aquela mente, aquela cabecinha lá da casa de acolhimento. Então, assim, eu não preciso organizar a minha bagunça, eu faço depois, não tem, sabe? Eles vêm com essa mentalidade ainda. Então, daí é onde a gente tem que começar, a gente fala, você não mora sozinho, né? Tem você, mais 3 meninas na casa, então vamos manter a organização. A gente tem a divisão de tarefa, elas mesmas se organizam, né? A gente deixa isso para elas. Como também, que vocês vão fazer essa divisão de tarefa? Uma semana uma faz isso, só que às vezes aquela semana daquela menina ela não faz, aí a gente tem que ir lá e conversar, né? Então a maior dificuldade mesmo da gente assim é essa, né? Mostrar para elas que a regra que tem ali, porque a gente vive numa sociedade cheia de regras, de normas. Você vai no teu trabalho, você vai entrar no teu trabalho, você assina um contrato de trabalho. Se você não cumprir o que está ali, você é desligado da tua empresa. Então a gente começa a mostrar isso para elas, né? Mas não é fácil. E só assim, ressaltando que as nossas regras não são nada absurdo. Né? Primeiro que foram construídas por eles, né? Para os primeiros jovens do Instituto. É a questão da organização, da limpeza, não pode ter uso de substância, não pode fumar dentro do apartamento. A gente não proíbe fumar, mas dentro do apartamento, nas dependências do apartamento não pode. Não pode mexer nas coisas do outro sem autorização. Manter a casa limpa e organizada, né, cada um com as suas atividades. E, acima de tudo, tá estudando. A gente não vai dizer o que você tem que fazer, mas você tem que fazer. Mas, de forma geral, eu acho que depois de romper muitos vínculos, eles retomam muitos vínculos, percebem que é difícil ter que lidar com adultos que, mesmo que não sejam um pai e uma mãe, vamos supor, é madrinha, é uma pessoa que eu fiz uma relação no acolhimento que me cobra. Eu não quero ninguém me incomodando. É chato ter que lidar com alguém que fica falando o tempo todo, não faça isso, não aquilo. Eu sou adulta, eu sei o que eu estou fazendo. Muitos deles, a maioria deles não quer e meio que rompem com essas pessoas. E depois eles percebem que é bom ter alguém que te incomode, sabe? Que mais triste é não ter ninguém que perceba que você não chegou em casa. E apesar de a gente colocar no projeto que são 3 anos, né? A gente avalia casa a casa. Por exemplo, agora eu já tive um menino que saiu, ele terminou a faculdade, ele estava namorando, ele casou, né? E foi a nossa primeira saída, assim, né? Então saiu tudo bonitinho. Então, saindo da República para casa dele, né? Foi um sonho, né? Uma realização muito grande, assim, para a gente enquanto projeto e para ele enquanto ex-acolhido, né? Tanto ele gostava tanto da região do apartamento que ele se mudou para perto do apartamento. Mora lá até hoje. Agora a gente tem 2 meninas que já estão 4 anos no projeto. Elas vão sair do projeto ano que vem, mas já terminaram faculdade. A Tainá
terminando, fazendo pós, né? Então é uma saída também que a gente incentiva, olha como você conseguiu, agora vai morar sozinha, pagar seu aluguel, trazer amigos, né? A hora que você quiser, essa independência, essa coisa. Então não é mais aquela coisa assim, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer na sociedade, né? Agora ela tem um papel na sociedade, ela sabe quem ela é, né? Ela já está mais estruturada. Madura, assim, né? Ela sabe madura. quem ela é e para onde que ela quer chegar, né? Então a gente faz planos assim, quando você estiver na sua casa, a gente vai chegar lá para tomar um café, sabe? Aquela coisa assim, bem de família mesmo, sabe? É como um filho, né? Saiu de casa para morar sozinho. Né? Uhum. Mas um conselho é acreditar que as coisas vão melhorar, assim, sabe? Eu sei que pode parecer muito difícil, assim, você pode estar num momento, assim, que você vai falar, meu Deus, acabou, né? Mas a vida é altos e baixos, assim. Eu sei que a vida de todo mundo é muito altos e baixos, mas é que as coisas podem ser diferentes. Eu não consegui construir muito isso, mas as coisas podem ser diferentes, assim. Eu acho que tá muito mais internamente, né? No sentido de você sentir isso, que, poxa, tentar... Eu sei que é muito difícil, e olha que eu posso falar isso com propriedade, não olhar pro lado negativo das coisas, assim, né? É muito difícil, mas acreditar que as coisas podem ser boas, assim, sabe? Que a vida não vai ser isso para sempre. Isso não vai ser determinante na sua vida. E não é. E o fato de eu ter passado por N questões, ter passado por abuso, negligência familiar, todos esses aspectos, assim, sabe? Ele não é e não vai ser determinante na minha vida. Olhar, assim, para o seu passado, mas somente para ver o que você tinha antes e mais olhar para frente, principalmente pensando nos seus objetivos e no que você pode conquistar ainda dentro e o que você ainda pode conquistar, né? E assim, se preocupar bastante com você, com o seu cuidado, procurar sempre ajuda quando você precisar dos psicólogos, assistente social, porque eles estão ali para te auxiliar também. E pensar que a partir do momento que você cuida de você, você consegue mudar a realidade da sua família, porque muitas vezes os meninos que estão na instituição, eles ficam pensando na questão de tipo, eu tô longe da minha família e tudo mais. Mas eu sempre falo para os meninos, né, que sim, é bom pensar na família, é bom ter saudades e tudo mais, assim, para que quando você veja, você consiga valorizar ainda mais isso. Só que é muito bom também você conseguir ver sua família e mostrar para ela o quanto você progrediu. Família é a base. Família é a base, como eu peguei e falei. Mas, infelizmente, às vezes essa base está comprometida. Essa base comprometida, você não vai conseguir se manter em pé. Então, você vai ter que se apegar a outras pessoas de confiança para formar essa base. E em alguns momentos você ser sua própria família e observar atentamente quem pode constituir essa família contigo, com quem você consegue remontar essa família, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Tem que remontar essa família, nem que seja através dos amigos, através dos amigos da escola, através às vezes, por que não, dos amigos que têm uma ideia interessante, dos amigos de rolê, de um parente que não é tão próximo, de um educador, de uma educadora, entendeu? Precisa se criar uma estratégia, pensar como que vai remontar essa família, até você crescer um pouco mais e constituir sua própria família. Entendeu? Porque o bagulho é louco. Acho que pro Jorley de 10 anos, eu falo pro Jorley de 10 anos, tenha mais resiliência, tenha mais paciência. Se não tiver paciência, vai sofrer que nem esse Jorley aqui sofreu. Pro de 15, mesma coisa, tenha mais paciência, mais resiliência. Que tudo é fase, tudo vai passar. E pro Jorley de hoje, diga a mesma coisa. Tenha mais paciência, mais resiliência. Que tem chão ainda,
35 anos, ainda tem chão, ainda tem coisa para acontecer ainda.